amigos da Ideia do Jogo. Ainda traumatizado por mais essa derrota no Barradão ontem, eu preciso chamar a atenção do torcedor do Vitória que não se deixe levar por essa bobagem de alguns de que o problema está no estádio, né? Como se o estádio fosse um ente que respirasse. O estádio ele pulsa sim, mas pulsa quando nós estamos lá, como estivemos ontem, né? E nem assim conseguimos ganhar. Mas esse não é um problema do estádio. Já tivemos outros desastres técnicos no estádio, inclusive sob meu comando. O estádio ele é um mando de campo forte quando ele tem um time forte, competitivo. Parar com essa bobagem de Barradão. Ontem, o nosso time até tentou uma tática semelhante quando joga fora de casa. Vocês devem ter prestado atenção que o Sport tomou a iniciativa do jogo desde o início. Só que o Vitória teve uma chance real de contra-ataque e o juiz nos prejudicou, o Bandeirinha, né, marcando o impedimento num passe de William Correa para o nosso atacante David. O resto, primeiro tempo equilibrado, mas com o Sport sempre mais presente. O Diego Souza ontem, depois do prejuízo que ele deu ao Sport no último jogo, ele ontem entrou em campo, deve ter tido muita conversinha em Recife com a direção, e ele ontem mostrou porque é o grande jogador do Sport e por que foi convocado seguidamente aí em algumas convocações nas eliminatórias e até jogo amistoso pelo técnico Tite. Ele ontem estava possuído, né? Ele ontem fez o gol de falta, ele não é nem esse batedor todo, foi falha do goleiro, o Kaique. E depois ele trabalhou a bola com o André e deixou o atacante que tinha acabado de entrar na cara do gol e fez o segundo gol, né? Que foi suficiente para o Sport. Só nos últimos 15 minutos que o Vitória pressionou, de fato, o Sport. Antes disso, o Sport dominou o jogo todo, certo? E nós não conseguimos fazer os contra-ataques. O Neilton não conseguiu jogar ontem, isso vai acontecer sempre, certo? Ele, pelo meio, ele às vezes tem dificuldade. Ontem, quando ele foi para a extrema, ele até no primeiro tempo tentou uma jogada, fazendo a jogada na posição que é a posição de origem dele, que é de atacante pelo lado esquerdo. E nós pensamos em pênalti, mas depois, olhando na televisão, vimos que não foi pênalti. E no primeiro tempo teve uma cabeçada de André, que pegou Kaique meio fora de posição, ele salvou com o braço. E foi só o que aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sport foi superior e depois que fez o gol, se resguardou. Luxemburgo fez algumas alterações para segurar o resultado. O Vitória ainda fez um gol numa bela jogada de André Lima, que deu de cabeça para trás para Trellis fazer mais um gol no campeonato. E quero dizer, não faltou disposição ao time do Vitória, não. Faltou competência. O time lutou muito. Mas é o que nós temos para oferecer. Né? O Kaique precisa ser controlado, quer chutar de tudo quanto é lugar, tem uma dificuldade enorme de finalizar, ainda quer finalizar de perna esquerda. Né? O Juninho acho que sentiu mais do que o Kaique o tempo que ficou parado, trabalhou muito pouco, apareceu muito pouco. E o Sport ganhou todas as divididas. O Diego ganhou todas as bolas em cima, desde um simples lateral a um tiro de meta batido por Magrão. O Diego ganhou todas e realmente foi o grande nome do jogo. No nosso time, a regularidade de sempre de Wallace e Trellis, né? Sempre lutador, às vezes vindo até na nossa intermediária. E quando entrou o André Lima, eles foram para dentro da área, mas aí
Eu não gosto muito quando a gente bota 2 atacantes de área. O Teller tentou sair mais, ele é mais móvel, mas não deu certo, né? O Vitória atacou, quase eles fazem um gol contra com o lateral direito. Seria uma grande oportunidade. E nós estamos aí, nessa luta, em 12º, mas a 1 ponto do rebaixamento, tendo que jogar uma partida dificílima fora contra o Santos, né, que é o 2º time do Campeonato Brasileiro. Mas como nós já ganhamos de Flamengo, de Corinthians, por que não ganhar do Santos, né? Temos que acreditar, né? Espero que essa máxima não acabe e que dê ao Vitória esse resultado, que será extremamente importante para nos aproximarmos do número que os matemáticos entendem como médio para livrar um clube do rebaixamento esse ano. Realidade é que esse é um campeonato meio louco, né? Você tem aí um equilíbrio técnico dividido em 2 grupos, praticamente, à exceção do Corinthians. Então, a cada rodada a gente encontra surpresa. Agora, me dá uma impressão, e eu sou capaz de apostar, de que Atlético de Goiás, Avaí e Curitiba dificilmente vão sair do rebaixamento. Essa é a minha impressão. Se isso acontecer, nós estamos falando de uma vaga, né, para 10 ou 11 clubes, porque o Atlético Mineiro já deu uma escapada, e o Vasco também. Então, estamos falando de 10 clubes, talvez, né? Esse número vai brigar por uma vaga, para se livrar da última vaga. Eu acho que o Curitiba, com 28 pontos, terá uma grande dificuldade. Terá que ganhar todos os jogos em casa para poder fazer 43 pontos e ainda brigar por alguns pontos fora de casa. E não é fácil ganhar todos os jogos em casa. Então, Avaí, Atlético de Goiás. E o Avaí está dando sinais de fragilidade, né? Vai ter que arranjar força. Meu querido amigo Claudinei, treinador competente, deve estar com um problema. Agora, coincidências ou não, desde que o veterano Marquinhos, que estava lesionado na época que o Avaí reagiu, voltou ao time, o Avaí parou de ganhar, porque ele não marca mais ninguém, muito velho, e o time que estava muito homogêneo, eu acho que perdeu essa uniformidade de atuação com a entrada do ex-grande jogador Marquinhos, ainda em atividade e patrimônio praticamente do Avaí, né? Marquinhos, que jogou no Santos na época de Neymar e André, e jogou também no São Paulo antes, se eu não estou enganado. Então eu acho que ali Atlético de Goiás, Avaí e Curitiba vão dessa para melhor. E fica essa vaga, que hoje é estrelada pelo estrelado São Paulo, né? Que continua assustando o seu torcedor, não é? Com partidas bizonhas, como essa última em Minas Gerais contra o Atlético. O Atlético acho que já escapou e vai brigar em cima pela Libertadores. Tem time para isso. E o nosso Vitória, esperar aí, né? Ver se melhora a nossa cozinha, porque jogar com os volantes que jogamos domingo e ter que atacar é muito difícil, né? A realidade é que a saída de Canu fez com que Ramon voltasse para a zaga, e Ramon ia muito bem de volante, uma posição que Mancini criou para ele e que ele jogou todas essas partidas que vencemos. E como estamos sem muita opção, ontem o nosso meio de campo perdeu, certo? Tudo que disputou no meio de campo, e foi talvez a grande zona de fragilidade da nossa equipe ontem esteve nos nossos 2 volantes, no meio de campo, né? E de Neilton também, que não entrou em campo. O resto lutou muito e tentou fazer a sua parte. Vamos continuar
torcendo e parar com essa bobagem de Barradão, né? Só quem viveu a conclusão do Barradão, a luta para que os jogos fossem disputados lá, contra a federação, contra clubes rivais, ninguém queria o Barradão, e foi o Barradão, o nosso grande centroavante, que mudou a história do nosso clube. Basta que vocês olhem as estatísticas do Vitória antes e depois do Barradão, né? Tem um livro, quem quiser conhecer, o livro do nosso amigo Luciano, certo? Que eu faço o prefácio, certo? Junto com outros dirigentes, podem mostrar a vocês a importância desse equipamento para a vida do nosso clube. Portanto, vamos tratar de respeitá-lo, conservá-lo e cada vez se acostumar mais a estar dentro dele, apoiando o nosso clube. A torcida está de parabéns. Eu disse a minha amiga que teríamos mais de 15 mil pessoas no estádio. Ela não acreditou pela média, né, que temos. E o resultado foi esse. A torcida foi ao estádio e precisa ir sempre. Perdeu, certo? Mas quem gosta do clube não tem que se preocupar com a derrota, tem que se preocupar em estar no estádio assistindo um espetáculo de futebol que mexe com as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Que é o jogo do nosso clube, do nosso Vitória. Isso é a mensagem que eu quero deixar aqui, de estímulo, certo, a todos, aos jogadores, à comissão técnica, que a gente tem que continuar nessa luta. Nada está perdido, temos as mesmas chances dos outros adversários e, na média das últimas partidas, nós estamos bem posicionados, né? Felizmente, certo, estamos tendo uma estatística ruim em casa, mas é problema que Mancini tem que resolver. Não tem nada a ver com Barradão, né? Senão a gente vai acreditar que voltamos à era medieval e acreditar em bruxaria, né? Acho que nós já somos esclarecidos, estamos no século XXI, para saber que o Barradão nada tem a ver com a campanha bizonha, historicamente bizonha, que temos no Campeonato Brasileiro jogando em casa. Nunca na história do Vitória perdemos tanto no Barradão em Campeonato Brasileiro. Um abraço para vocês.